Aqui está uma história detalhada sobre o destino dos soldados romanos que participaram da crucificação de Jesus Cristo. Ela tem um tom envolvente, equilibrando fatos históricos e elementos narrativos para manter o público interessado. O fim sômbrio dos soldados que crucificaram Jesus Cristo. Após a crucificação de Jesus Cristo, os soldados romanos que participaram daquele dia fatídico jamais foram os mesmos. Naquele momento, eles eram apenas peças de um império implacável, acostumados a cumprir ordens sem questionar. Mas algo diferente aconteceu naquela tarde sombria no Gólgota. O centurião arrependido. Entre os soldados presentes estava um centurião experiente chamado Longino. Ele havia presenciado incontáveis execuções, mas aquela em especial foi diferente. A escuridão repentina em pleno meio-dia, o terremoto que sacudiu Jerusalém e o véu do templo rasgado ao meio fizeram com que ele dissesse as palavras que ecoariam para sempre. Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Tomado pelo remorso, Longino abandonou a carreira militar e fugiu para a Capadócia, onde se converteu ao cristianismo. Conta-se que ele foi perseguido pelo próprio Império Romano e acabou martirizado anos depois, tornando-se um dos primeiros soldados romanos a morrer em nome da fé que ajudou a combater. A maldição do guarda do túmulo. Outro grupo de soldados recebeu uma missão crucial: guardar o túmulo de Jesus para impedir que seus discípulos roubassem o corpo. No entanto, algo aconteceu naquela madrugada. Quando a pedra foi removida e a luz cegante iluminou o sepulcro, os guardas fugiram aterrorizados. Ao reportarem o ocorrido, foram subornados pelos sacerdotes para espalhar a história de que os discípulos haviam furtado o corpo. Muitos deles aceitaram o dinheiro, mas viveram atormentados. Um dos guardas, Marcos, afundou-se na bebida para tentar esquecer o que viu. Dizem que sua mente nunca mais foi a mesma, e ele acabou morrendo em desespero anos depois, gritando em delírio sobre a visão que teve naquela noite. Soldado da lança. Entre os presentes na crucificação estava um soldado conhecido como Cássius, que perfurou o lado de Jesus com uma lança. O sangue que escorreu teria respingado em seus olhos, curando uma cegueira parcial que ele possuía. Impressionado pelo ocorrido, Cássius teria se convertido e viajado por terras distantes, espalhando a fé cristã. No entanto, Roma não perdoava deserções. Ele foi capturado e executado por traição, sendo lembrado por cristãos como um mártir, mas condenado pelo império como um traidor. O destino dos outros soldados. Os demais soldados seguiram suas vidas no exército, mas a história conta que muitos enfrentaram finais trágicos. Alguns morreram em batalhas, outros foram assassinados por rivais políticos dentro das próprias fileiras do exército. Outros, atormentados pelos eventos daquele dia, simplesmente desapareceram, levados por uma culpa silenciosa. Conclusão. Naquele dia, no topo do Gólgota, aqueles soldados acreditavam estar apenas cumprindo ordens. Para eles era mais uma execução, mais um dia servindo ao Império. Mas mal sabiam que estavam participando do evento que mudaria a história da humanidade para sempre. As trevas caíram ao meio-dia, a terra tremeu e o véu do templo se rasgou. Sinais que deveriam ter sido suficientes para despertar o medo até nos corações mais endurecidos. Alguns perceberam tarde demais. Outros passaram o resto da vida tentando esquecer. Mas a verdade é que ninguém que esteve ali saiu ileso. O Império Romano, que parecia indestrutível, caiu. Os soldados que zombaram e pregaram os cravos desapareceram na poeira do tempo. Mas aquele que eles condenaram, seu nome ecoa até hoje. E no fim, a pergunta que fica é: quem realmente foi julgado naquela cruz?